Estamos de volta aqui na tela do programa Cidade em Movimento, SBT Canal 14. Você vê o nosso convidado de hoje, meu amigo Washington Luz, segundo sargento do Exército. Washington, boa tarde. Do Exército, sim. O Washington é um desses conceicionenses que saíram, da sua terra natal e conquistaram um lugar ao sol de destaque. A gente já trouxe aqui jogadores, cantores, escritores, e também tem gente em várias áreas, e também nas Forças Armadas. E o Washington, portanto, é um conceicionense que muitos sabem da sua trajetória, mas alguns não sabem. Ele trabalhou por muito tempo como segurança da presidência da República, com 2 presidentes. Washington, a gente vai iniciar, aproveitando essa tua experiência, falando sobre a posse do Bolsonaro. Essas imagens aí são imagens do Bolsonaro saindo da Granja do Torto. Onde é que está o Bolsonaro aí pelo cronograma oficial? Qual o carro tem que ocupar? O correto aí, ele está no segundo carro, que o primeiro carro é o PRA, que a gente... todos os carros têm um codinome, o PRA. No caso aí, esse aí é o carro que ele se encontra, que é o PR. O outro é o PRB, que era o carro que eu trabalhava quando estava na segurança, que é o carro atrás do presidente. E esse outro, esse é do PR, que está com a bandeira. Isso aí é onde está o presidente. E o próximo carro seria o PRB, que era um carro que eu trabalhava nessa posição. Muito bem. Washington, agora, dentro do carro, quantos policiais vão em cada carro, ou isso depende do momento? Essa ocasião, por exemplo, é diferente da ocasião do dia a dia do presidente? Exatamente. Num dia de serviço normal, o primeiro carro é composto do motorista mais 2 seguranças, que o primeiro carro é o que vai puxar o comboio, que vai puxar o comboio. O segundo carro vem o motorista, mais o ajudante de ordem atrás vem o presidente e o ajudante de ordem dele, normalmente, quando a esposa não está presente. E na frente, ao lado do motorista, é sempre o adjunto, que é o coordenador do serviço no dia a dia. Muito bem. Para nós que estamos de fora, a gente imagina que vocês têm apenas a visão frontal, Mas imagino que dentro do carro, cada um tem a sua posição estratégica. Exatamente. Inclusive, cada carro tem uma posição de estar num deslocamento, Então, para isso, todo o pessoal que chega para a presidência da República passa por um treinamento, tem um curso. Então, cada carro ali num percurso desse aí, eu não diria nesse percurso, porque esse percurso está todo balizado, não tem trânsito, não tem carro em movimento. Mas no normal, cada carro tem uma função ali, em cada retorno, cada saída de veículo tem uma função ali para cada carro fazer, para dar proteção para o carro VIP, no caso, o carro do presidente. Muito bem. E a tua função, geralmente, você ficava na função de motorista, ou era muito relativo? Dependendo da ocasião, você mudava de função? Não, normalmente a minha função, porque assim, todos faz parte da segurança da presidência da República, independente para quem vai exercer, trabalhar, Porque independente do presidente. Então, a minha função mesmo, além do curso de segurança, a minha função era como motorista. Muito bem. Agora, vamos para um pouco mais adiante. Essa parte é uma parte curiosa, porque observamos que tem aí, pode soltar, alguns agentes que estão indo a pé. Por que isso, Washington? Esses é o agente aproximado, É o pessoal que fica ali aproximado ao presidente para qualquer eventualidade estar pronto. Então, está tipo ali do lado, dando uma segurança, mesmo para haver algum atentado que acerte nos segurança, menos no presidente. Inclusive, esse pessoal aí ainda não é o nosso pessoal, esse pessoal é da Polícia Federal, que o nosso pessoal assume a partir da posse, aí é com a gente. A Polícia Federal passa o comando e a gente assume até a próxima posse. Gente, para quem ligou a TV agora, nós estamos nessa deliciosa entrevista exclusiva para a Conceição do Araguaia, conhecendo um pouco dos bastidores do dia a dia de um presidente da República, do ponto de vista da segurança. O Washington é conceicionense. Daqui a pouco vamos mergulhar na história. Como é que esse cara conseguiu chegar lá? Chegar no nível de policial de elite, para estar entre os policiais que estão próximos ao cara que manda no Brasil. Daqui a pouco tem a história do Washington, curiosa. Vai poder contar a parte que tu passava a roupa aí? Posso sim, não tem nenhum problema não. Enquanto os amigos dele iam para a balada, se divertir nas folgas, ele ganhava um dinheirinho passando os uniformes dos colegas. Quase que você não conseguiu chegar a servir,
porque você, morando numa cidade como a nossa, longe, né, dos grandes centros, houve uma situação, parece que na data, conta um pouco sobre isso, que por pouco você perdeu a chance de servir as Forças Armadas. É verdade. Como eu tinha um sonho, desde pequeno eu tinha aquele negócio, né? Cheguei até a fazer curso por correspondência. É o IUB? Não era esse não, eu me esqueço qual que era, mas até curso por correspondência eu cheguei a fazer. Para quê? Para Forças Armadas? Para Forças Armadas. Tinha esse curso? Tinha, por correspondência. Aí, meu sonho era servir. Aí na época, chegou a época de eu fazer o alistamento. Se eu fizesse o alistamento aqui em Conceição, a probabilidade de eu ser dispensado era enorme. E aí pensei em Marabá também, mas como Marabá não tinha nenhum parente, tipo, para dar o suporte inicial, e em Brasília eu tinha um tio, aí foi aí que eu fui em Brasília, em 86, em janeiro de 86, que era a previsão de eu ir para o quartel, né? Inclusive, na época, foi feita uma festa e tal, de despedida na fazenda, um forrozão lá, e que era como se fosse uma despedida que eu estava indo para o Exército, né? Que era tudo que eu queria, era meu sonho. E chegando lá, o quartel que eu fui designado foi exatamente para o 1º Regimento de Cavalaria de Guarda, os Dragões da Independência, onde a incorporação acontece só mês de maio. E aí ficava chato, eu, depois de uma despedida daquela, retornar novamente para cá. Foi então que eu tive a ideia de ligar para uma tia minha em Porto Velho, e ela me mandou a passagem e eu passei 4 meses lá. Escondido lá até chamar. Escondido lá até retornar. Fiquei trabalhando lá de caminhoneiro com um amigo dela lá, até que chegou a época de voltar. Aí eu retornei e aí fui para o 1º Regimento de Cavalaria. Muito bem. Nessa época, Washington, era uma época em que quem fosse servia por esse teu jeito que você falou, né? Uma coisa de sonho mesmo, né? O ideal. Hoje, o cara, ele presta um concurso, ele está atrás de um emprego. Raramente você observa alguém que quer ser policial mesmo, como eram os meninos, né, de outros momentos. Hoje o cara quer uma estabilidade e tudo mais. E por não ser dessa forma, né, era uma questão mesmo de apego à profissão, que o Washington fez todo esse sacrifício. Realmente, Nildo. Eu vejo... Hoje em dia, os filhos saem de casa, tipo, vai para fora, né, da sua cidade de origem, e é sempre pedindo dinheiro para os pais. Eu fui uma pessoa que eu nunca liguei para o meu pai pedindo dinheiro para ele mandar para mim. Então, logo que eu entrei no quartel, conscrito na época, né, então, naquela época, o pessoal que estava sendo incorporado era o pessoal de Brasília, de Uberlândia, São Paulo e Curitiba, então que precisava de homens mais altos, né? Que em Brasília o nível geralmente é mais baixo. Então nessa época tinha muita gente de fora e eu, como já estava morando no quartel, eu comecei a passar farda, engomar farda para o pessoal de São Paulo, né? Que queria sair para as farras, enquanto eu estava nas farras eu estava lá, engomando, na verdade que na época era engomada. Aí eu ficava engomando farda e ganhando trocadinho lá do pessoal. Essa ideia foi uma ideia tua ou alguém fazia isso e você passou a fazer também? Na verdade, o pessoal que me procurava, porque o meu nível das minhas fardas era diferenciado dos demais, né? Então, todo serviço que eu ia tirar, que eu ia na parada diária, que fala assim, né? Que é a reunião do oficial de dia com o pessoal que entra de serviço, é feita a revista a tropa, uniforme e tal, então eu sempre era elogiado. E aí o pessoal via em mim a maneira de melhorar o fardamento deles e queriam me pagar para me fazer na farda dele o que eu fazia com a minha. E aí você ganhou um trocado? Como é que era? Os caras pagavam mesmo? Pagava, pô. Na época, apesar de ter bastante tempo, mas era R$50. R$50 para engomar uma farda. Então não dava assim, num nível de todos ficarem no meu padrão, porque nem todo mundo tinha condições. Então isso era só o filho de papaizinho, que era o pessoal que tinha dinheiro realmente, que pagava e eu ganhava o trocado lá. Sabe o que ele fazia também? Ele teve a ideia de vender salgadinhos e era achocolatado em caixa? Como é que é essa história, eu acho? Era todinho, cara. Rapaz, no quartel eu nunca fiquei dependendo só do salário, né? Então, que nem eu te contei, a primeira coisa que eu comecei com engomar farda, logo em seguida eu comecei com consórcio de videocassete e tal, né? Na época, isso era um sucesso, né? Então, no final eu dava um dinheirinho também. E a parte da venda de lanches? Depois disso aí não deu mais, aí eu comecei e tive outra ideia, né? De vender lanche para os conscritos, que nessa época eu já era cabo, né? Então,
Eu saía bem cedo de casa, às 5 horas da manhã, fazia um contato numa padaria lá, né? Comprava o salgadinho, ia no Carrefour antes, comprava o todinho, o chocolatezinho enlatado, levava para casa, deixava gelado, no outro dia acordava bem cedo, colocava na caixa de isopor, chegava no quartel, vendia tudo. Se fosse para anotar, Nildo, no quartel é para anotar, para o pagamento, todo mundo compra tudo, Muito bem. Um pouco da história desse cara que saiu de Conceição do Araguaia para ralar e ralar muito, né? Isso foi antes, né, Washington, claro, de você chegar, né, a esse posto que você ocupou aí na presidência. Como é que era o Lula e o FHC? A diferença, assim, em termos de convívio? Na verdade, não muda tanto, Nildo, porque a gente que é subordinado, que está ali só para fazer esse serviço, então a gente só tem que fazer o que de prática, o que a gente tem que fazer. Então é só entrou dentro do carro e transportar. O que é falado lá dentro, a gente é surdo, não ouve nada, entendeu? A gente, desde quando eu cheguei lá que eu fui orientado, é que você, na verdade, ouve tudo e não fala nada. Agora, já que passou, conta alguma coisa que você ouviu lá. Que você... Tem alguma coisa dizível? Quem que falava mais coisas assim de bastidor, o Lula ou o FHC? Assim? O presidente Lula é que conversava mais, só que o que foi conversado lá, morreu lá. Está otimista com o Bolsonaro, Washington? Com certeza, estamos otimistas aí, esperamos as mudanças aconteçam. Muito bem, perguntar para um militar se está otimista com o Bolsonaro é mesmo perguntar se quer tomar água no deserto, né? Então tá, gente, o nosso programa então vai atrás desses fatos interessantes. Esse cara aqui é uma lição de muita inteligência, um cara correto, um cara íntegro, muito bacana. Valeu, Washington, obrigado por ter vindo aqui ao programa. Eu que agradeço, obrigado aí pela oportunidade de mostrar por onde eu passei, que muitas vezes a pessoa não sabe, né? Eu também não sou de estar falando, entendeu? E obrigado aí pela oportunidade. Daqui a pouco eu volto com muito mais aqui na tela do programa Cidade em Movimento. Fique aí que é jogo rápido.